Olá, empreendedores, eu sou o Fábio Ferreira, bem-vindos ao canal Empreendedor da Massa. E hoje nós vamos falar de um tema que eu tive conversando esses dias com uma pessoa, me perguntou sobre monopólio, né? Monopólio de mercado, sobre você ter uma empresa e colocar a sua produção toda na segurança de vender para um cliente grande em potencial. Bom, esse é o assunto, nós vamos tratar disso hoje. E sem dúvidas, eu já passei por esse tipo de situação. Para quem não sabe, eu já tive uma recicladora. Depois você pode procurar o episódio sobre reciclagem. Eu já tive uma grande recicladora com grandes clientes pelo Brasil inteiro. Além de reciclar, depois eu tive uma fábrica também, sociedade. E uma experiência que foi muito marcante e profundamente aterrorizante foi quando eu tive a minha recicladora e eu tinha basicamente três clientes, né? Um cliente que comprava de vez em quando, um que comprava muito. Vamos falar aqui em toneladas. Imagine que eu produzia lá 120, 130 toneladas, isso em 2010. Então eu produzia 130 toneladas mais ou menos de plástico, né? De polietileno de alta densidade. É aquele material que você conhece. Você não percebe, mas quando você vai à feira, aquelas caixas, sabe, que leva as frutas, as hortaliças, aquelas caixas elas são fabricadas em polietileno de alta densidade. E então eu, com a minha recicladora, eu tinha um sócio, na verdade tinha dois sócios nessa recicladora, eu tinha três clientes e um ou outro que vinha e comprava, mas eu tinha um pilar ali mesmo com três grandes clientes, é, clientes que compravam bem e que tinham um nome para o mercado, então eu tinha uma segurança. E qual foi o erro estratégico do comercial? Foi justamente a comodidade, a tranquilidade de você saber que tudo que você vai produzir, você precisa vender para três pessoas, para três empresas. E eu tinha três. Mas era três, assim, com uma divisão um pouco complicada. Eu tinha um que comprava 50% de tudo, o outro que comprava 30% e o outro que comprava 10%. E os outros 10% eu vendia ali para um outro cliente que aparecesse. Então, teoricamente, eu estava tranquilo, eu não precisava correr atrás de novos clientes, eu tinha minha produção vendida, eu vendia 130 mil quilos do meu polietileno de alta densidade todo mês, então, teoricamente, eu tinha uma tranquilidade financeira até para me planejar. Perfeito? Legal? A empresa está legal? Está com fluxo de caixa bem? Entre aspas, se eu vendesse à vista 100%, talvez estaria bem. Se eu vendesse a prazo, se eu vendesse à vista 100%, eu teria um problema menor. Sabe qual é o grande problema de você se sustentar, né, como um negócio apenas com três clientes ou um cliente? É o problema de você estar na mão desses clientes. E com toda sinceridade, a gente sabe apenas a foto que é postada no Facebook e no Instagram. A gente não sabe a realidade de cada empresa, a gente não sabe a realidade das pessoas, a gente sabe o que as pessoas querem que a gente saiba. Então imagina que eu tinha três empresas que vendiam, duas dessas empresas que carregavam 80%, quase 90% do meu faturamento, elas estavam com problemas financeiros que eu, como fornecedor, não sabia. Porque a gente só vê a foto de quem mostra, né? A gente não tá nos bastidores da foto para ver que tem um cara segurando com uma vassoura, o outro tá com a iluminação, com a lâmpada mais ou menos, o bocal tá todo torto, sabe? Você não vê, você só vê o resultado de quem quer te mostrar. Né? Por exemplo, aqui nesse vídeo eu posso estar com uma câmera quebrada, um tripé em falso apoiado numa pedra, um tijolo apoiando, a iluminação, sabe, é uma coisa xing-ling. Então, o que é que eu quero te dizer é o seguinte: você não pode colocar a sua empresa para trabalhar para um cliente.
para 2, 3, no caso que eu errei. Porque quando esses clientes começaram a ter problema financeiro e ninguém está totalmente livre de problemas financeiros, porque o mercado é uma cascata, né? É um efeito cascata. Eu pago alguém que recebe de alguém, que recebeu de mim, precisa pagar para outro, que vai pagar para outro e vai pagando, pagando, pagando todo mundo. Então, assim, quando um tem problema, essa escala no meio ela começa também a ter problemas. Porque eu não pago, o outro não paga, fica com dificuldade para pagar e assim por diante. Quando você depende só de poucos clientes para pagar, e no meu caso eu fazia a venda toda predatada, então eu vendia com 30, 60 e 90 e eu descontava os títulos todos no banco. Bom, eu descontava o título no banco, taxa relativamente melhor do que de factory, o dinheiro já estava comigo. Então eu estava com o meu fluxo de caixa tranquilo. O problema foi quando uma das empresas que comprava muito, que comprava 50%, começou a ter problemas seríssimos de pagamento. E aí começou a pipocar os títulos, começou a falhar os pagamentos. Eu tive um problema no banco, a minha liquidez. Bom, liquidez é o seguinte: quanto mais você desconta no banco e o seu cliente paga os títulos, você fica com uma liquidez boa. Se os títulos que você desconta no banco não são pagos no prazo, a sua liquidez cai. A sua liquidez cai, a sua taxa de juros aumenta porque o banco entende que você é um cliente de risco porque você vende para pessoas que não pagam bem. Regra do mercado, é assim que funciona. Você arriscaria o seu dinheiro para vender alguém que não tem uma liquidez boa? Não. Então o banco só está tentando se proteger. Não é à toa que o banco ganha milhões e bilhões se protegendo e dando crédito para quem é um pouco consciente. E mesmo assim eles erram, tomam muito chapéu. Mas vamos aos fatos. Então eu tive um problema gravíssimo com a primeira empresa e 2 meses depois eu tive um problema seríssimo com a segunda empresa. Então eu tinha 80% do meu faturamento pipocando. Se eu vendesse à vista, lembra que eu comentei lá no vídeo, se eu vendesse à vista o problema seria menor? Sim, seria menor porque eu simplesmente procuraria outros clientes para comprar o meu produto. Sofreria, mas iria no mercado buscar novos clientes para o meu produto. Vendia à vista, não tinha problema com o banco. No meu caso, não. Eu vendia a prazo, então eu já não tinha mais segurança para vender para esses 2 clientes grandes. E ainda tive o problema deles não pagarem o banco. Se eles não pagaram o banco, como aconteceu, eu tive problema de liquidez. Então aí o meu crédito acabou. O banco segurou meu crédito, me colocou numa sinuca de bico. Eu tinha que receber do meu cliente que estava com dificuldade financeira para pagar o banco. Aí o banco olhava para mim e dizia: poxa, você tem que me pagar. E aí eu olhava para o banco e falava: mas eu não tenho dinheiro, porque esse dinheiro que eu já descontei dos títulos eu já usei. Olha o problema todo que aconteceu comigo. O problema foi porque eu não pulverizei a minha carteira de venda. Então, o conselho é o seguinte: você tem um produto, tenha muitos clientes, não fique na mão de um cliente só. Esse negócio de que é melhor eu ter um cliente que paga toda a minha produção é muito arriscado. Eu conheço muita gente que tem empresas e vem grandes empresas, né, e falam: olha, eu preciso do teu produto, então eu vou comprar, quero um contrato de exclusividade, vou comprar toda a tua produção e pago. Pense que essa empresa que está comprando hoje a tua produção toda, daqui 2, 3 meses ela pode chegar em você e dizer o seguinte: falar, ó, vai ter que baixar o preço. Estou com um problema, dificuldade. Se você não baixar o preço, eu não vou comprar mais de você. Você, por não ter outros clientes, você vai se submeter a essa redução de preço. Muita gente que vende para grandes empresas já quebraram. Os exemplos são inúmeros. Para montadoras de carro, para grandes magazines, para grandes distribuidoras de brinquedos. Gente, é sério. Quando você está na mão de poucos, você se torna refém da situação. Olha o que aconteceu com o Brasil na pandemia de Covid-19 em 2020. A China detém 95% do monopólio de equipamentos de proteção individual. O mundo
O mundo, imagina um mundo refém de um país para produzir EPI. Foi o que aconteceu na Covid-19. O Brasil sofreu com isso, porque o Brasil precisava comprar, ia na China, comprava. Inclusive, aconteceu um episódio interessante. O Brasil fez uma compra na China, mas um outro país com maior capacidade de pagamento entrou na negociação, fez uma proposta maior, o Brasil já tendo pago essa compra lá. Os chineses resolveram devolver o dinheiro, olha só, e ficar com a proposta do outro país, que era mais vantajosa. Então existia multa para essa devolução do dinheiro e quebra do contrato, mas mesmo assim era mais vantajosa, porque era um momento de necessidade no mundo inteiro e a China tinha um monopólio do mercado. Isso foi bom para muitos países perceberem que não pode ficar na mão de um único fornecedor. E isso acontece com você, na sua empresa, seja ela pequena, média, grande, não importa. Você precisa ter vários fornecedores e você precisa ter vários clientes, porque se um cliente seu der problema, você tem 99 para garantir o seu sustento. Se você centraliza as suas vendas, você pode ter problema sério, porque se esse seu fornecedor te deixar de um dia para outro, você pode ter problema sério. Se ele não quebrar, você tem que ir para o mercado desesperado. E quando você está desesperado, você não faz uma boa negociação. Quando bate o desespero, quando você tem folha de pagamentos, quando você tem empréstimos bancários, talvez porque você fez uma ampliação da sua empresa, você vai queimar seu estoque. E quando você começa a queimar o seu estoque, você começa a andar para trás. E se você vende para um só cliente, você fica refém dele. Se ele te deixar na mão ou se ele quebrar, que é pior ainda. Se você vende a prazo e esse cara quebra, você vai junto com ele. É muito provável que você vai junto com ele. Se você desconta os seus recebíveis com ele, é muito provável que você vai junto com ele pro buraco. Então isso é muito preocupante, mas isso é muito importante que você tenha essa sensibilidade. Siga esse conselho. Eu já cometi esse erro, me arrebentei, me quebrei e depois a conta fica para você pagar. Então não faça isso, não centralize sua venda e muito menos o seu fornecedor. Se você trabalha com um fornecedor, fuja disso. Desenvolva vários fornecedores, não fique na mão só de um. Porque no dia que esse seu fornecedor aumentar o preço porque percebe que você tem que vender, tem que comprar dele, você também estará em maus lençóis. Galera, é isso aí. Aqui no canal a gente sempre procura dar dicas, porque eu já passei. Espero que vocês não passem. Segue a dica. Tamo junto. Esse é o Empreendedor da Massa. Eu sou o Fábio Ferreira e vamos nessa. Até o próximo programa.